Bom dia, meninos do 5º ano. Tudo bem com vocês? Se você está assistindo essa aula no período da tarde, uma boa tarde para vocês. Se você está assistindo essa aula à noite, uma boa tarde para vocês. A tia Josi deseja, assim, um dia maravilhoso, abençoado por Deus na vida de vocês, tá bom? E hoje nós temos correção do livro de Geografia, né, da atividade que eu passei, da página 97 e 98. Vamos corrigir? Então, vamos lá. Nós temos na página 97, né, a primeira questão, que é de você completar a frase. Então, vamos lá para a atividade. A primeira questão diz assim: marque a alternativa que completa a frase corretamente. E logo em seguida, nós temos a frase. E a frase diz o seguinte: o processo de pouco dano à natureza foi deixado de lado no século XVIII, com a chegada da Revolução. Então, nós temos a opção que completa a palavra Revolução Cubana, Revolução do Neolítico, Revolução dos Bichos, Revolução Francesa ou Revolução Industrial. Como vocês podem ver, a opção marcada está na Revolução Industrial, né, que aconteceu lá no século XVIII, como tem na nossa aula gravada, né, lá no portal Nota Máxima, no portal de vocês, tá certo? Então, foi todo esse processo causado pela Revolução Industrial, que foi o surgimento das indústrias, um período onde a população, que era em maior quantidade na zona rural, começa a migrar para a zona urbana atrás dessas oportunidades de trabalho. Então, com o crescimento dessa indústria, né, pelo século XIX, que se prolongou, outras tecnologias, outros tipos de indústrias ganham força, com isso o impacto sobre a natureza foi muito maior. E isso vem se agravando dia após dia até os dias atuais, tá certo? Na segunda questão, nós temos o seguinte: o que acelerou o desenvolvimento da tecnologia na primeira metade do século XX? A Guerra de Independência, a Guerra do Paraguai, as duas guerras mundiais, a invenção do motor explosão? Então, o que tem marcado aí como opção correta é as duas guerras mundiais, porque envolvia uma tecnologia, né, de alto impacto, uma alta tecnologia investida, que era a produção, né, das bombas nucleares, o enriquecimento do urânio, certo? Hoje nós temos a nanotecnologia, a robótica, né? Então, à medida que o tempo vai passando, há um desenvolvimento dessa tecnologia. Mas no início do século XX, né, as primeiras décadas aí do século XX, realmente foram as duas guerras mundiais, né, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, que traça aí esse ápice, né, essa aceleração do desenvolvimento tecnológico, devido ao desenvolvimento das bombas nucleares. Tá? Fácil, não tá? Na terceira questão, nós temos: pinte os quadros com afirmativas corretas. Então, nós temos 5 afirmativas, né? E a primeira diz o seguinte: a poluição não é um problema nosso. Não há nem o que questionar aqui nessa frase. A poluição, né, assim como a preservação do meio ambiente, ela é um problema, sim, de todos nós. O mesmo ar que nós respiramos aqui no Brasil, né, e que a poluição surgida localmente no Brasil, ela vai interferir em outros locais, né? Então, é um problema mundial, não é só um problema da cidade onde você mora, não é um problema do estado que você mora, não é só um problema do país onde você mora, é um problema mundial, tá? A poluição não tem nada a ver com a indústria. Ora, foi com a própria indústria, né, com o surgimento da indústria, o crescimento dela, o desenvolvimento da indústria, é que promoveu essa grandeza, né, a degradação com maior impacto da natureza. E a terceira questão é necessário que se pense nas consequências da poluição. Então, se é uma responsabilidade minha, é uma responsabilidade sua, é uma responsabilidade nossa, então isso exige que eu pense nas minhas atitudes, né? Eu reduzo o meu consumo, eu reutilizo materiais, eu reciclo alguns materiais, né? O que você tem feito a respeito disso? Você apaga as luzes da sua casa
que não está sendo utilizada, você fecha a torneira direitinho, você economiza papel. O que você tem feito? Você, os alimentos, as sobras de alimentos, você utiliza no seu jardim, né, para se transformar num composto orgânico? Então é necessário a gente pensar assim nas consequências. Eu tenho que preservar hoje para que as gerações futuras também possam usufruir de um ar, de uma água limpa, de uma floresta, uma mata bonita, né, com uma biodiversidade bastante intensa. Então eu tenho que pensar assim nas minhas decisões. A quarta frase diz o seguinte: evitar ou desenvolver tecnologias que minimizem a poluição. Sim, se a tecnologia está extremamente desenvolvida, então por que não essa tecnologia ela não vem em favor da preservação do meio ambiente? Né? Por que essas tecnologias, quando ela acontece, por que ela é tão cara? Vocês já pensaram nisso? Vocês já pensaram que os produtos recicláveis eles acabam se tornando tão caros quanto os de feito com matéria-prima, sem ser reciclado? Né? Aí a quinta frase diz o seguinte: os ciclos naturais sofrem grandes impactos e provocam grandes mudanças ambientais. Né? Sim, esses ciclos naturais, né, que é naturalmente surgido, é natural da própria natureza, os impactos que elas sofrem, como ele está muito, é o espaço, é o ambiente, ele está ligado, né, à sociedade, aos seres humanos, e nós dependemos dessa natureza, assim como a natureza também depende da gente. Então, à medida que essa natureza ela não é poupada, ela não é preservada, conservada, isso vai causar um impacto também muito grande na nossa forma de viver. E aí, se alterar essa nossa forma de viver, isso traz mudanças muito grandes. Você já pensou não existir mais água potável no mundo e você apenas consumir água comprada? Ou você tem que viver o tempo inteiro, porque já existem cidades assim, onde as pessoas precisam usar máscara, não por um vírus, não por uma pandemia, mas devido ao ar que é tão poluído. Né? Então, toda essa mudança na natureza vai trazer, sim, mudanças na sociedade. Beleza? Então, as três frases que você tem que pintar são as três últimas. Tá certo? Vamos para a página seguinte, a 98? Então, vamos lá. Olha aqui. Então, na página 98, nós temos a questão número 4. E ela diz o seguinte: numere corretamente as imagens com 1 para as situações antes da Revolução Industrial e 2 para as consequências dela. Tá? Então, analise a imagem. Então, nós temos aqui uma imagem, talvez não esteja tão nítida assim para vocês aqui, mas vocês estão acompanhando no livro. Tá? Então, a gente tem aqui a primeira imagem, que é o quê? Uma imagem que retrata uma cena da pré-história. Isso aconteceu antes ou depois da Revolução Industrial? Como vocês podem ver, a resposta aqui aconteceu antes da Revolução Industrial. A segunda imagem, né, nós podemos observar uma pessoa cuidando da mecânica de um carro, né? Ou podemos entender como a montagem de um carro. Então, isso aconteceu antes ou depois da Revolução Industrial? Depois da Revolução Industrial. Né? A produção agropecuária, né, de animais, o trabalho na agricultura manual, antes ou depois da Revolução Industrial? Antes. Hoje, as grandes propriedades, elas contam com uma grande tecnologia, né, tanto para arar o solo, como para plantar, como para colheita, como para jogar agrotóxicos, né, nessas plantações. A uso de uma tecnologia, um espaço muito menor dentro da pecuária. Então, isso aconteceu, só foi possível depois da Revolução Industrial, tá? E aqui nós temos a quarta imagem, né? E também é uma imagem que retrata que foi possível depois da Revolução Industrial. Aqui nós vemos um tipo de comércio, né? Vamos dizer assim, bem simples, né? Sem muita tecnologia. Hoje nós sabemos que as vendas hoje acontecem através da internet, né? No conforto da sua casa. Então, é uma imagem também que ocorria antes da Revolução Industrial.
A número 2 é uma imagem, nós temos um trator fazendo todo um trabalho que antigamente era feito, antes da Revolução Industrial, era feito manualmente. Então, é uma atividade também nesse molde, tá? Também que acontece depois da Revolução Industrial. O desmatamento com grande intensidade também aconteceu depois da Revolução Industrial. E aqui nós temos vamos dizer assim, alguém que produz sapatos de forma artesanal, né, manualmente, passo a passo. Então, antes da Revolução Industrial. Porque hoje as indústrias elas conseguem uma produção muito maior, com menor tempo, né, e um escoamento também que exige tecnologia. Certo? Então, fácil analisar, né? Para nós observarmos que nós temos ações que vieram antes da Revolução Industrial e como a própria Revolução Industrial causou mudanças, transformações na sociedade, tá? Bom, a número 5, que é a última questão, é uma resposta pessoal. Então, é o seguinte, pergunte aos seus pais a profissão deles e peça-lhes para descrevê-la. Depois pesquise se essa profissão existia antes da Revolução Industrial e que mudanças ela pode ter sofrido no decorrer dos tempos. Escreva o resultado da sua pesquisa abaixo. Então, conversa com o papai e a mamãe como que era a profissão deles, se essa profissão teve mudanças, se ela é uma das mais antigas, né? Colhe informações, depois você coloca aí que nós podemos discutir essa questão nas nossas aulas online, tá bom? Hoje é só essa atividade que nós temos para corrigir, mas lá no portal, corre lá, dá um pulinho, porque já tem aula nova lá no portal para vocês, tá certo? Um grande beijo para vocês e até a nossa próxima aula.